Olá, alunos e alunas, boa noite. Na aula de hoje, quarta-feira, em distanciamento social, daremos continuidade ao tema da aula passada, sobre o espaço geográfico. Ontem, na terça, postei um pequeno texto e um áudio a respeito do que é o espaço geográfico. Hoje, através dessa aula, desse vídeo, vamos esmiuçar, vamos entender um pouquinho mais desse processo. Vamos começar, meus alunos? Importante, assistam com cuidado, prestem atenção, se necessário, assistam de novo e qualquer dúvida me chamem no privado. Vamos começar, pessoal. Afinal de contas, o espaço geográfico. Através do espaço geográfico, nós vamos entender, enxergar ao nosso redor. Em geografia, quando falamos em espaço geográfico, meus alunos, estamos falando de perceber aquilo que está ao nosso redor. E aquilo que está ao nosso redor, enxergamos através dos sentidos. Entender sobre o espaço geográfico é, antes de mais nada, meus alunos, perceber as diferentes paisagens através dos sentidos humanos. Visão, olfato, paladar, audição. Professor, paladar, olfato, cheiro, paisagem? Isso mesmo, meus alunos. As paisagens falam, elas se comunicam conosco. E as percebemos, de uma forma geral, principalmente pela visão. Mas de outras formas podemos perceber as transformações. Então, meus alunos, entender sobre espaço geográfico é entender o nosso mundo ao redor. É enxergar e perceber ele. E quando fazemos isso, estamos através do quê? O que enxergamos? As paisagens. Enxergamos as paisagens. Ou seja, tudo aquilo que está diante de nós e que forma o espaço geográfico. Essas paisagens, meus alunos, elas podem ser caracterizadas, classificadas de duas formas. Temos a paisagem natural, que pela imagem fica claro, são aquelas paisagens que não sofreram a interferência do ser humano, que não foram alteradas pela ação do homem. Lembrando que o ser humano é a única espécie na natureza que transforma a paisagem de acordo com os seus interesses e as suas necessidades. Na busca de conforto, produtividade, desenvolvimento e assim por diante, meus alunos. Ao observar essa imagem, vemos que é uma paisagem natural porque podemos enxergar fauna, se houvessem animais, no caso aqui a flora, a vegetação, o relevo, montanhas e assim por diante. Toda a paisagem que não sofreu a ação humana é classificada como paisagem natural e também faz parte do espaço geográfico e do mundo ao nosso redor, meus alunos. A próxima, paisagem humanizada. O próprio nome, humanizada, que sofreu a ação do homem, que sofreu alterações, impactos da ação do ser humano na transformação e, principalmente, meus alunos, na ocupação da paisagem. A imagem ao lado refere-se, por exemplo, à Marginal Tietê, ou Pinheiros, que são aquelas grandes marginais avenidas que cortam os dois principais rios da cidade de São Paulo. Temos a Ponte Estaiada aqui, temos o prédio da Rede Globo. Percebam que você nota o elemento natural quase imperceptível, quase sem poder ser reconhecido. Tamanha foram as alterações ao redor, as alterações na paisagem. Percebam um elemento natural, o rio. Este, por sua vez, preso, acanhado, comprimido, espremido por grandes prédios e avenidas. É uma paisagem marcante da nossa cidade, que vemos ao caminharmos, ao andarmos de ônibus, motocicletas, automóveis ou a pé. Será que conseguimos perceber, por exemplo, através dos nossos outros sentidos essa paisagem? Sim. Com a audição, por exemplo, o barulho dos automóveis, da buzina, da construção civil. E se nós utilizarmos o olfato? Basta você sentir, muitas vezes, os diversos aromas que a cidade inala. Seja por conta da poluição, seja por conta de outros elementos que fazem parte da cidade.
Isso é reconhecer o mundo ao nosso redor, meus alunos. Isso é o espaço geográfico. E, como está na tela, ele é histórico. O que significa histórico, meus alunos? Você não tem a sua história de vida? Você não passou pela infância, adolescência, vida adulta? Você não estudava, parou de estudar e agora está na EJA? A paisagem também tem a sua história. Ela muda ao longo do tempo. O espaço geográfico é isso. É essa transformação constante ao longo do tempo. Cada momento tem um momento, uma característica e uma transformação que deve ser operada, meus alunos, e compreendida. O ontem não é igual ao hoje e não será igual ao amanhã. Assim como o espaço em que nós estamos. Percebam nessa imagem. Na legenda está escrito Avenida Paulista no ano da inauguração, 1891. Foi quando a Avenida Paulista, isso mesmo, a Avenida Paulista, o centro financeiro de São Paulo hoje, foi inaugurada. Ela é igual aos dias atuais? Se nós tirássemos o nome, ninguém perceberia que isso aqui seria a Avenida Paulista. Veja só a paisagem, como é que é nesse registro, o bonde, a carruagem, os pedestres caminhando no meio. Percebam a vegetação. Onde está a paisagem de hoje? Era outra época, meus alunos. Era outra São Paulo, outra cidade, outra paisagem. É isso que significa histórico, meus alunos. É a transformação que ocorre ao longo do tempo e que diz muito sobre nós. Vejam a mesma Avenida Paulista hoje, 2021. Totalmente transformada. Cadê o bonde? Cadê a carruagem? São outros meios de transporte. Cadê o chão de barro, repleto de asfalto? Cadê a vegetação que havia nas bordas, repleta de grandes arranha-céus, edifícios espelhados? Aquela cidade, aqui, pacata, monótona. Esta, pujante, barulhenta, o centro financeiro de São Paulo e do Brasil. A mesma foto, a mesma cidade, só que em momentos totalmente diferentes, meus alunos. Isso significa histórico. É a mesma cidade, no caso, a Avenida Paulista, só que em momentos diferentes. É como se tirássemos uma foto sua hoje e comparássemos com uma foto há 20 anos atrás. A mesma pessoa, só que em momentos diferentes, características diferentes, meus alunos. Isso é olhar ao nosso redor. Isso é perceber as transformações. Isso é o espaço geográfico. Lembram que lá na nossa primeira aula eu falei que íamos estudar as relações do eu com o mundo? Como eu me coloco nesse espaço? Como eu me reconheço nessa cidade que muda? Nas paisagens naturais que desaparecem, cidades que crescem e podem desaparecer, ambientes sem poluição e que hoje são poluídos, diferentes meios de transporte, diferentes relações, meus alunos. Isso é o espaço geográfico. Isso é aquilo que nós temos que entender na aula de hoje. Espaço geográfico é tudo que está ao nosso redor. É a maneira como percebemos o mundo e conseguimos identificar as transformações que caracterizam as nossas paisagens. Obrigado e até o próximo vídeo, meus alunos e alunas.